Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a profecia, talvez a mais incrível profecia de toda a Bíblia Sagrada. Essa profecia foi dada ao profeta Daniel no primeiro ano do reinado de Dario, rei do Império Persa, pelo anjo Gabriel. Então, ela foi uma profecia revelada por um anjo, no caso o anjo Gabriel, ao profeta Daniel. E nós encontramos o relato, a descrição dessa profecia no próprio livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 26, na Bíblia Sagrada. Então, sem mais delongas, vamos entrar a fundo nessa profecia, no contexto em que ela foi escrita, o que ela previu e, mais interessante ainda, parte da profecia que ainda não se cumpriu, mas está para se cumprir. Meu nome é Bernardo Leão, seja muito bem-vindo ao meu canal, caso você ainda não me conheça, e é um prazer tê-lo aqui. E vamos ler agora os versículos 24 a 26 do capítulo 9 do livro de Daniel, para que nós possamos entender de forma completa essa profecia dada pelo anjo Gabriel. Vamos lá. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para expiar as culpas e para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que ungido o líder venha, haverá 7 semanas, 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Bom, como eu falei no início desse vídeo, essa profecia dada a Daniel, ela foi dada por um anjo, o anjo Gabriel, um dos principais anjos da hierarquia angelical de Deus, e ela foi dada no primeiro ano do reinado de Dario, rei do Império Persa. O que acontece? Daniel ele recebe essa profecia, essa visão do anjo Gabriel, quando ele havia se disposto a buscar a Deus, a se consagrar a Deus, para entender o que viria a acontecer ao povo de Israel após 70 anos de cativeiro babilônico. O profeta Jeremias ele havia declarado no seu livro, profetizado, de que durante 70 anos o povo judeu ficaria escravo, ficaria cativo na Babilônia. E esses 70 anos estavam para se findar. E Daniel ele busca a Deus para saber o que estaria para acontecer após esses 70 anos de cativeiro babilônico. Então, depois de buscar, de jejuar e clamar a Deus, Daniel recebe a visitação do anjo Gabriel. E agora nós vamos entrar em detalhes a fundo no conteúdo dessa profecia. Primeiro ponto, o que seriam essas 70 semanas? Bom, a palavra semanas em hebraico é shavuá. Shavuá, ou semana, ela, no contexto dessa profecia aqui, ela não se refere a uma semana como eu e você conhecemos, uma semana de dias, certo? Uma semana equivale a 7 dias. Mas, na verdade, a semana aqui da profecia de Daniel equivale a uma semana de anos, ou seja, uma semana equivaleria a 7 anos. Portanto, se Daniel está falando aqui de 70 semanas de anos, então ele está falando de 70 vezes 7, ou seja, 490 anos no total em que a profecia de Daniel se cumpriria. Só que essa profecia de 70 anos ela é dividida em 3 períodos. Não sei se você percebeu aqui. Lá no versículo 2, ela diz que durante 7 semanas e 62 semanas, o ungido, durante a promulgação do decreto, que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, depois haveria mais uma semana. Essa semana, o texto nos descreve aqui, depois eu vou falar, explicar por que Daniel não fala dessas 7 semanas, porque ela não é contada junto nesse período total de 70 semanas. Mas, vamos lá. Então, nós temos 3 períodos de semanas aqui. Nós temos um primeiro período de 7 semanas, um segundo período de 62 semanas e um terceiro período de 1 semana. O marco fundamental, né, o marco histórico que inicia esse período das 70 semanas é o decreto, no dia 5 de março de 445 a.C., de Artaxerxes, rei da Pérsia, em que ele manda reconstruir Jerusalém. No caso, Neemias ele é enviado por Artaxerxes para reconstruir a cidade de Jerusalém, capital do antigo reino
de Israel. Então, durante 49 anos, ou seja, 7 semanas, 49 anos, o primeiro período das 70 semanas, a nação de Israel, mais especificamente Jerusalém, seria reconstruída. Depois desses 49 anos, dessas 7 semanas, haveria 62 semanas, ou seja, no total, 434 anos, até que viesse o ungido, o líder. Esse ungido, gente, está falando do Messias, de Jesus Cristo. Olha que coisa fenomenal. Daniel está falando, por volta de o ano 500 e pouco antes de Cristo, que Jesus ele viria depois de 434 anos após, ou melhor, a morte de Cristo aconteceria 434 anos após a restauração de Jerusalém. Então, se nós somarmos 49 anos, que foi o primeiro período dessas 70 semanas, que correspondeu à reconstrução de Jerusalém, mais 62 semanas, nós teríamos no total 483 anos, a partir do decreto de Artaxerxes até a morte de Jesus. E se nós calcularmos na linha do tempo, de 445 a.C. até a data em que provavelmente Jesus morreu, 27 a.C., 27 depois de Cristo, 28 depois de Cristo, porque o nosso calendário de gregoriano ele possui alguns erros de cálculo, alguns erros cronológicos de data. Então, o ano de 33 a.C. ele não corresponde exatamente ao ano em que Jesus morreu. Muitos dizem que foi, na verdade, 27. De qualquer forma, se nós fizermos essa soma de anos, o ano, esse período de tempo, ele vai redundar, ele vai finalizar esses 483 anos no exato ano, na data em que Jesus é morto, crucificado na cruz. Então, olha que coisa extraordinária. Uma profecia feita há mais de 500 anos antes, por Daniel, ela previu o ano da morte de Cristo, com mínimos detalhes, ou melhor, com o máximo de detalhes possível. Tanto é que muitos críticos da Bíblia argumentam que essa profecia ela foi dada depois, né? Daniel escreveu essa profecia depois dos acontecimentos efetivamente ocorrerem, o que não é verdade por uma série de evidências arqueológicas e históricas principalmente. De qualquer forma, nós temos 483 anos no total, só que 70 semanas são 490 anos, então falta aí uma semana. Essa semana faltante, ela corresponde ao período que nós conhecemos como período da tribulação. Essa sétima semana, última semana de Daniel, ela redunda nos 7 anos de tribulação que nós ainda veremos, ainda está por vir, quando Jesus, que vai anteceder a segunda vinda de Cristo. Então, esses 483 anos que já ocorreram, eles antecederam a primeira vinda de Cristo. Mas a última semana, que corresponde ao terceiro período das nossas 70 semanas, ela, na verdade, se refere à semana da tribulação, o período da tribulação, em que Deus irá julgar a humanidade pelos seus pecados cometidos durante toda a história humana. Então, para a gente finalizar o vídeo de hoje, eu gostaria de ressaltar a grandeza e a incrível capacidade da Bíblia de prever os acontecimentos com centenas de anos de antecedência. Isso é uma evidência extremamente concreta e muito forte de que a Bíblia ela foi inspirada por Deus de forma sobrenatural. Pois quem poderia prever que, por mais de 500 anos de antecedência, que o ano da morte de Jesus se daria naquele exato ano, de 27, aproximadamente 28 a.C. E olha que coisa extraordinária. Daniel ele vai entrar em mais detalhes ao longo do capítulo 9 sobre quem viria, esse governante. A gente lê aqui no texto, no versículo 26, fala sobre um governante que viria, o povo do governante que virá. Esse governante, ele é uma referência ao anticristo, que vai atuar na última semana de Daniel, certo? Vai ser um dos principais agentes do período da tribulação. Então eu queria encerrar esse vídeo para convidar você, meu amigo, a buscar as escrituras sagradas, a entender e ler o capítulo 9, o livro todo de Daniel, entender que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra que transforma, que cura. E as profecias, o cumprimento das profecias, são uma evidência muito forte de que a Bíblia foi divinamente inspirada por Deus. Por isso, muito obrigado pela sua presença. Se você gostou desse conteúdo, do vídeo de hoje, se você quer assistir mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, deixar o seu comentário. Me conta aí se você já conhecia essa profecia, o que você acha que está para acontecer nesse período de 7 anos da tribulação.
Seus comentários são muito importantes e muito bem-vindos. E não deixe de ativar as suas notificações para que próximos vídeos sejam enviados para você seja notificado dos próximos vídeos que mandarmos nesse canal. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia maravilhoso na presença de Deus.